Foi sancionada a lei que restringe o uso de aparelhos celulares nas salas de aula de escolas, tanto públicas quanto privadas, em todo o país. E não só na sala de aula. Essa medida ela vai entrar em vigor já agora nesse ano letivo e se aplica para o ambiente escolar. O Vinícius vai falar com a gente sobre isso, está em frente a um colégio aqui de Cascavel. Alô, pessoal da região do bairro Santa Cruz, obrigado pela companhia. Vini, essa é uma decisão que vem, como a gente acabou de ouvir da Rosângela aqui, para de alguma maneira possibilitar que as crianças, os alunos, vivam o momento presente, né? Aquilo tudo que eles estão adquirindo em termos de conhecimento, de vivência, de relações intersociais dentro do ambiente escolar, para que isso seja preservado, para que isso seja vivido, não é, meu irmão? Não só vivido também, Valdinei, mas também tem outra circunstância. De um tempo para cá, os últimos resultados, principalmente dos exames PISA, que avaliam a educação em todo o mundo, apontam que o Brasil tem números muito baixos, perdendo inclusive para países que investem menos na educação. E uma das coisas que se nota, né, que esse movimento está fazendo agora com essa lei sancionada, é se adequar a movimentos e legislações que já estão acontecendo em outros países do mundo. França, Estados Unidos, Holanda, Espanha, vários países já estão tirando os celulares das salas de aula e também do ambiente escolar para poder garantir dois elementos que são fundamentais para a educação. O primeiro é ordem, ou seja, o aluno precisa se manter em ordem para poder fazer todas as atividades necessárias e também ter atenção. Você não tem atenção sem ordem. E muitos professores, inclusive alguns professores amigos meus, reclamam muito disso. Não só na rede particular, mas também nas redes estaduais. O projeto já foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi enviado pelo governo federal no ano passado para o Congresso, que aprovou a lei. E agora cabe regulamentação. As regulamentações acontecem em 3 âmbitos: nos municipais, estaduais e também federais. Lembrando que escolas privadas seguem legislações estabelecidas em âmbito municipal. Só que o presidente Lula também já fez um decreto determinando que no prazo de 30 dias, que todas as escolas se adequem a já fazer um controle preliminar de tudo isso, sem que haja uma regulamentação já prevista, ou seja, para que já comece a valer no começo do ano letivo, agora em fevereiro. Lembrando que existem exceções. As exceções valem, por exemplo, para o uso de celular, caso o aluno seja uma pessoa com necessidades especiais, no caso de surdos ou cegos, que precisem do celular para poder ter algum recurso extra para poder aprender, porque não conseguem pelos meios convencionais. E da mesma forma também, caso seja algum tipo de atividade pedagógica que leve em consideração o uso do aparelho de telefone celular. Lembrando que as proibições vão valer para o ambiente escolar público e privado. Isso vale tanto para a sala de aula, quanto também para os horários de recreio e intervalo. Outro detalhe que chama atenção também: o estado do Paraná já tem uma legislação desde o ano de 2009, prevendo esse tipo de controle. A responsável pelo departamento, que é a Anete Vasconcelos, que é coordenadora de documentação da Secretaria Estadual de Educação, explica um pouco mais a respeito dessa legislação que já existe aqui no Paraná. Veja. O estudante não pode usar o celular para fins pessoais, para conversa via WhatsApp, jogos, redes sociais. Então, ele deve deixar o celular desligado ou em modo silencioso na mochila ou alguma coisa afim. E quando ele deve utilizar o celular? Quando o seu professor solicitar que peguem o celular, todos os estudantes, para alguma pesquisa, para uso de algum aplicativo, enfim, que seja pedagógico. Numa primeira vez, ele pode ser, o professor vai falar com ele que é para ele desligar o celular. Então, verbalmente, o professor fala com esse aluno para ele guardar de novo o celular na mochila dele desligado. Numa segunda vez, já são acionados os pais para irem até a escola, faz uma reunião com a direção, a equipe pedagógica e o professor, para que esse estudante não faça mais, não desrespeite mais a norma da escola. E numa terceira vez, que não deveria chegar a isso, né, a escola vai orientando novamente para que não aconteça, mas se acontecer, os pais são convocados pela escola a ir até lá e assinar um termo de ciência, que é um desrespeito ao regimento escolar.
Você ouviu a coordenadora da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, existe um protocolo de ação. Como que eles vão agir para conseguir fazer com que os alunos evitem o uso do celular no ambiente escolar. Mas é importante ressaltar uma coisa, Valdinei, ainda cabe regulamentação. E regulamentação prevê justamente não só esses passos a passos, mas também o que fazer quando todas as circunstâncias forem esgotadas. Vai ter alguém para fiscalizar? Vai ter alguma pessoa que vai impor isso ao jovem ou adolescente? Lembrando, ambiente escolar é um local para que os jovens não só estejam juntos, que eles tenham socialização, que eles possam aprender, mas Opa, a gente caiu o sinal do Vini. Bom, enfim, a gente está falando aqui de um processo que é novo, que nós vamos ter que nos adaptar, obviamente, que existe uma lei federal que acaba tendo também que, de alguma maneira, criar subsídios legais, óbvio, para que todos os envolvidos possam respeitar essa lei. E aí a gente está falando de quem é que será responsável por fiscalizar, por dar voz ativa aos professores. Começa na sala de aula pela primeira autoridade, que é o professor, mas envolve toda a rede, envolve diretores, a supervisão, enfim, e alguém tem que gerir tudo isso. O que nós temos hoje é proibido o uso de celular fora, né, daquelas questões necessárias dentro de sala de aula ou mesmo fora. Nós abrimos para a participação dos nossos telespectadores. Tem mensagem